Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro. A liturgia de hoje suscita um questionamento: onde está Deus quando eu sofro? A liturgia de hoje responde: Deus não está longe, não está ausente, Deus não está indiferente, Ele está no meio do seu povo e mais. Ele se deixa encontrar, se deixa tocar, Ele cura. Jesus continua a passar entre a multidão. Onde ele passa, a vida se levanta. A leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, narra um momento solene da história de Israel. Salomão leva a Arca da Aliança para dentro do templo recém-construído. Após séculos de caminhada, guerras, exílio interno e instabilidade, Israel vive um tempo de unidade e consolidação. O Templo de Jerusalém torna-se o símbolo visível de uma verdade invisível. Deus escolheu habitar no meio do seu povo. A arca continha apenas as tábuas da lei. E isso é teologicamente profundo, porque o centro da aliança não era o ouro, nem o poder, nem a política, era a palavra de Deus. E quando a arca entra, o texto mostra que a nuvem enche o templo, sinal da presença divina, o Shekinah. Irmãos, o templo era a figura, a arca era a sombra, a realidade é Cristo. No Antigo Testamento está oculto o Novo, e no Novo se revela plenamente o Antigo. Ou seja, tudo aquilo apontava para Jesus. E o próprio Senhor diz, aspas, destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João capítulo 2. Ele falava do corpo, do seu corpo. Cristo é o verdadeiro templo. Já no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56, é um evangelho muito direto. Jesus chega em Genezaré. As pessoas o reconhecem, correm, trazem doentes. E bastava tocar na orla do seu manto, e todos os que tocavam ficavam curados. Marcos descreve um Cristo não é apenas o mestre, mas o médico. Jesus não oferece apenas ideais. Ele oferece vida, restauração, cura, salvação. Irmãos, a glória de Deus é o homem vivo. Ou seja, Deus se glorifica quando o homem volta a viver, volta a respirar, volta a caminhar. O texto mostra que não é um toque mágico, é o toque da fé. O Senhor permite ser tocado para mostrar que a fé abre uma porta real para a graça. A orla do manto simboliza o mistério da encarnação. O invisível se tornou visível, o eterno se tornou acessível, pois Deus se deixou tocar. Cristo continua sendo tocado hoje de 3 maneiras. Na Eucaristia, onde ele está presente verdadeiramente. Nos sacramentos, especialmente a confissão e a unção dos enfermos. Está presente também nos pobres e doentes, porque ele mesmo disse, foi a mim que o fizestes. Cristo veio como médico para curar o homem inteiro, corpo e alma. E a Igreja, prolongando a missão do Senhor, oferece a unção dos enfermos como sacramento de cura e consolação. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos pergunta, qual dor você esconde? Qual pecado te paralisa? Qual ferida te roubou a esperança? E Jesus responde sem discursos longos, vinde, tocai-me. Tocar Jesus significa voltar à oração com humildade, procurar a confissão com sinceridade, participar da missa com fé, buscar o Senhor na Eucaristia e deixar-se curar, mesmo que o processo seja lento. Se queres ser curado, aproxima-te do médico. Para concluir, recordemos um testemunho que encarna perfeitamente o Evangelho de hoje. São Francisco de Assis. Ele tinha horror aos leprosos. Eles eram, na época, a imagem da repulsa da exclusão. Mas um dia, movido por uma graça interior, ele desceu do cavalo, aproximou-se de um leproso e fez algo que ninguém fazia. Tocou, abraçou,
beijou. E depois Francisco diria que, naquele momento, o que era amargo se tornou doce. Ele descobriu que Cristo estava ali. Ou seja, Francisco tocou o leproso, mas na verdade foi ele quem tocou Jesus. E foi curado não apenas o leproso, mas o próprio Francisco por dentro. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro templo do Pai e médico das almas, nós te bendizemos, porque passas no meio do teu povo e não desprezas os que sofrem. Dá-nos uma fé viva, humilde e confiante, para que saibamos tocar-te com o coração, na Eucaristia, na oração e nos sacramentos. Cura, Senhor, nossas feridas ocultas, perdoa nossos pecados e faz de nós instrumentos da tua compaixão. Que a tua presença seja nosso refúgio e que, tocados por ti, vivamos como testemunhas da tua luz. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.